Olá, amigos criadores de todo o Brasil, eu sou o Charles Paraíba e hoje estou aqui com o meu reprodutor Troller, como vocês estão vendo aí. Franguinho muito novo, e já faz uns 2 meses e pouco que está numa muda braba aí. E eu gostaria de saber do Dr. Gabriel, da Agromestre. Dr. Gabriel, quais os primeiros cuidados que devemos ter e quais cuidados principais que podemos fazer para que nosso reprodutor ele venha ter uma muda saudável que não venha prejudicar no futuro? Eu posso raçar ele na muda? Me explica aí, doutor. Um abraço, pessoal. Na aula de hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Charles, lá da Paraíba. Essa questão que o Charles trouxe para nós, referente a raçar reprodutor e matriz na época da muda, é uma questão assim, muito debatida entre os criadores. Muitos acreditam que é uma boa ideia, outros que não. Vamos pôr uma parte técnica aí. Vejam só, na época da muda, isso independente da espécie da ave, sempre há diminuição dos hormônios reprodutivos. Prolactina, testosterona, todos os níveis vão lá embaixo. Inclusive, para vocês terem uma ideia, na época da muda, durante todo o período de muda, o testículo dos reprodutores, eles acabam tendo atrofiamento temporário, devido à não produção, igual em proporção idêntica, né? A época que não está na muda, no período reprodutivo, de sêmen. Vocês podem observar que muitas das vezes, isso quando faz inseminação artificial, né? E acaba ali coletando o sêmen do galo, ou do reprodutor que for, né? Inseminando a fêmea, a galinha, a pavoa, a perua. Vocês podem observar que quando enche o ovo é uma quantidade muito baixa, então de 10 ovos vai encher aí 1, isso se encher. Por que acontece isso? Por mais que tenha sêmen, naquele espermatozoide, naquele sêmen vai ter uma concentração espermática muito baixa, ao contrário do período reprodutivo, onde uma porção pequena de sêmen tem uma concentração espermática muito alta. Ou seja, 1 ml, 1,5 ml de sêmen, ele vai ter aí 3,5, 4 milhões de espermatozoides. Ou seja, é muita quantidade para um pequeno ejaculado, para um pequeno volume de sêmen. Só que na época da muda, devido ao corpo do animal, o organismo do animal, estar ali focado em restabelecer a muda, porque no período da muda, tanto a gente vê só por fora, né? Então vê só a questão da troca das penas e tudo mais. Mas para a ave é muito mais do que isso. Todo o sistema, todo o organismo da ave, ele meio que se regenera. Então, tanto o sistema hormonal e tudo mais. Vocês podem observar que a época de muda, os animais eles ficam mais tranquilos, mais letárgicos, mais calmos. Por quê? É um momento para eles de transição. Então eles estão reiniciando todo o ciclo deles. Todo o organismo deles está ali se reestruturando para uma nova fase reprodutiva. O que acontece? Muitas pessoas nesses períodos, eles tentam de todas as formas reproduzir os animais. Pessoal, não é uma boa ideia. Mas a galinha está botando. Ok, mas mesmo ela botando, não é o ideal utilizar essa galinha para reprodução. Todos nós já comprovamos que quando utiliza-se pintos, pavãozinhos, peruzinhos, angolinhas da época de muda daquela ave, sempre são animais mais fracos. Durante o ano seguinte inteiro de crescimento eles adoecem, boa parte deles morrem. Os que nascem são fracos, então acaba não compensando, é óbvio. A não ser aves de valor extremamente alto. Daí sim, por questões genéticas, por questões financeiras, aí a gente faz de tudo para ter o filhote deles independente da época que for botar. Mas na maioria das vezes não é esse o caso. E outra, já participei de diversos casos clínicos onde as pessoas, de tanto estimular o animal, de tanto estimular o reprodutor, na hora de coletar chega a sair sangue. Sim, a hora que vocês pegam ali a coleta, sai sangue, não sai sêmen. Ou seja, é um indicativo que está totalmente errado, está machucando, o animal está sentindo dor. Então, não é o ideal fazer isso. Em relação à pergunta do nosso amigo Charles, referente a o que é o melhor para fazer na época da muda, quais as melhores medicações, o que pode ser fornecido. Recentemente eu fiz algumas aulas sobre essa questão da muda. Vou deixar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar, porque lá eu explico de forma bem detalhada como fazer essa questão da muda. Um outro ponto muito interessante, vamos conversar sobre a questão do ferro. Muitas pessoas fornecem o ferro para as aves no final da muda.
ou fornece durante todo o início da muda e o período de transição da muda, eles oferecem o complexo vitamínico do complexo B, então B6, B2, B12. Pessoal, nesse momento, vitaminas do complexo B não são tão essenciais assim. E o ferro, ele é para ser utilizado nas primeiras semanas da muda. Se vocês utilizarem o ferro no final da muda ou após a muda, não vai ter tanta importância. A ave muitas vezes não vai estar nem precisando daquilo. Então, vitamina A e ferro é o ideal para ser utilizado no início da muda. Os únicos medicamentos, os únicos suplementos vitamínicos que a gente pode utilizar durante todo o processo de muda são os suplementos vitamínicos voltados específicos para muda. Então vão ser vendidos como suplemento vitamínico para muda, complexo vitamínico, aminoácido, mineral para mudas, ou plumas, ou penas. O nome comercial sempre vai ser voltado para isso. E esses vocês podem utilizar durante todo o período reprodutivo. Desculpa, todo o período de muda anterior ao período reprodutivo. Por que pode utilizar esses medicamentos? Por esses suplementos vitamínicos, eles são específicos para suprir a necessidade nutricional das aves nos períodos de muda. Nos períodos de mudas, algumas vitaminas ou alguns minerais são mais exigidos pelo organismo do que os demais. Então, quando faz essa suplementação específica, óbvio, igual vocês vão assistir nas próximas aulas aqui, que eu postei o link aqui na descrição desse vídeo, explicando sobre o efeito, né, a necessidade de aplicar, de verminar a ave, aplicar os vermífugos corretamente, porque se a ave estiver com verme, além da muda correr o risco de encruar, ela também não vai ter uma boa absorção dos medicamentos que você fornecer. Dependendo do quanto vocês fornecem de vitaminas, minerais, proteínas, carboidratos, não vai adiantar, porque o verme ele vai absorver boa parte disso. Então, para a ave vai ser indiferente, ok? Então, é extremamente importante seguir o passo a passo do protocolo de muda. Primeiro faz a desverminação, verifica a questão dos exames que consegue fazer no local, para depois pensar na alimentação da ave. E sempre, período de muda, é o ideal que a ave ela seja exposta à menor claridade possível. Então levar a aves para baias, para viveiros mais escuros, porque assim o período de muda dela será mais curto e ela terminará a muda com os níveis imunológicos muito mais altos. Espero que tenha ficado claro essas questões para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode nos enviar pelas nossas redes sociais. Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e os animais de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.